No ar, mais um programa Justiça Ideal, aqui direto dos estúdios da TV Master, canal 20 da NET. O programa Justiça Ideal, nosso encontro aos sábados, ele vai ao ar às 21h15, todo sábado, com um compromisso com o senhor e com a senhora, que nos honra com sua audiência, de trazer sempre um entrevistado, uma entrevistada, para tratar dos assuntos jurídicos, dos assuntos dos bastidores, de como funciona a operação jurídica e também como funciona os bastidores do poder, da legislação e tudo aquilo que está diretamente ligado à sua vida. O senhor pode até pensar que não tem muito a ver com os destinos da sua vida, mas aqui tratamos de assuntos de leis, de matéria, de inovação, de mudança de códigos, mudanças e propostas de emenda constitucional, enfim, todo o cenário jurídico que vai influenciar diretamente na vida de nós cidadãos. O programa Justiça Ideal, você pode assistir direto agora da TV Master, canal 20, como nós acabamos de falar, pela NET TV, ou ainda pelo site www.tvmaster.tv. E também pode fazer a interação através do nosso e-mail, programa justicaideal@gmail.com. Programa justicaideal@gmail.com. Deve estar sendo gerado aí no caractere no rodapé do vídeo. Hoje nós temos aqui um entrevistado que vai justamente tratar de uma questão que é a mudança da visão da assessoria das empresas. A assessoria que traz de forma profilática, de forma preventiva, todo o arcabouço para que as empresas tenham suporte e gozem de longevidade, gozem de estabilidade, fique toda cercada de todo o potencial, todo o cabedal de aparato para que possa competir no mundo atual. O entrevistado de hoje é o Dr. Hilton Maia. Dr. Hilton Maia, ele que é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial, ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutorando em Direito Civil pela UBA, Universidade de Buenos Aires. Homem com larga experiência no mercado da advocacia empresarial, palestrante, não só aqui no estado da Paraíba, mas em todo o Brasil. Doutor Hilton Maia, uma satisfação nós recebemos aqui no estúdio da TV Master, programa Justiça Ideal. Se sente muito honrado porque está muito consciente do seu potencial e daquilo que o senhor pode oferecer aos telespectadores. Seja bem à vontade. Muito obrigado, Ricardo. É uma alegria toda minha poder participar de um programa tão importante e esclarecedor de pontos tão relevantes da nossa justiça para a sociedade paraibana. Muito bom. Doutor Hilton, aqui antes de começar o programa, nós fizemos quando nós fazíamos e recebíamos a informação da direção do programa a respeito de dados, e aí eu sou testemunha disso, a respeito de dados de ações, por exemplo, ações trabalhistas, que as usinas, não só aqui da Paraíba, mas no Nordeste do Brasil todo, elas tinham grande demanda trabalhistas. Hoje essas ações caíram drasticamente e assustadoramente, porque deve-se aqui ao serviço da prevenção do trabalho da advocacia trabalhista. Qual tipo da sua advocacia? O senhor falava aqui que trabalha com diagnóstico do risco jurídico empresarial. Como é que funciona, traduzindo esse juridiquês, doutor Hilton, em que maneira o cidadão que nos assiste agora pode se prevenir, que tenha vontade de colocar uma empresa, como ele deve proceder e quais os maiores riscos que cercam, que batem à porta da sua futura empresa? Excelente a sua pergunta, Ricardo, porque nos dá a oportunidade de esclarecer que essa queda do volume de ações trabalhistas contra empresas, como você muito bem frisou, em face das usinas, como também de empresas de diversas outras áreas de atividade econômica, ela se deve a ajustes de rotinas. Na realidade, as assessorias jurídicas, elas estão hoje tentando deixar de esperar uma demanda judicial e partindo para adequações de procedimentos, estabelecimento de normas e procedimentos em conjunto com a assessoria contábil da empresa, gerentes de RH, gerentes de recursos humanos, gerentes financeiros, para que desta forma, atuando de maneira preventiva, estas empresas possam focar na sua atividade fim, que é sem dúvida a atividade empresarial, ao invés de estar perdendo tempo e se desgastando com essas demandas judiciais. Em custos excessivos. Seria guardadas as devidas proporções a atuação da medicina, a medicina preventiva, né? Antes que aconteça o fato,
Existem maneiras, a profilaxia, a prevenção da medicina preventiva é a melhor conselheira, né? E os resultados são bastante satisfatórios. Seria essa visão levando para o meio empresarial e a assessoria jurídica do meio empresarial? Perfeitamente, Ricardo. Na realidade, o perfil do novo gestor é o perfil mais exigente, é um perfil mais preparado. Hoje em dia, os gestores das grandes empresas, eles não estão mais admitindo aquela mera assessoria jurídica quando o problema surge, o que a gente chama de contencioso, quando o problema estoura. Na realidade, eles exigem uma assessoria jurídica de dia a dia. É aquela história. Direito, ele sabe que nós sabemos. O empresário quer saber se nós entendemos do negócio dele. Então, daí a necessidade de, antes de assumirmos uma assessoria jurídica de uma empresa, aplicarmos na mesma o diagnóstico do risco jurídico empresarial, onde nós poderemos analisá-lo sob 22 perspectivas e, a partir desta análise, apresentar um relatório diagnosticando todos os possíveis riscos jurídicos. É aquele velho ditado, é melhor e muito mais barato prevenir do que remediar. Como é que funciona? Tem 22 pontos, o senhor acabou de trazer para o telespectador esses 22 pontos que precisam ser observados. Mas, em síntese, quais os principais pontos que devem ser observados pelo empresarial, pelo empreendedor do ponto de vista jurídico legal? Em suma, nós subdividimos essas 22 áreas em 3 grandes áreas. Certo. Relacionamento da empresa com o poder público, rotinas internas... Que trata de impostos... E relações com o mercado, perfeito. Então, essas 22 perspectivas, justamente, elas vão atender a um estudo de uma série de perspectivas, como, por exemplo, gestão fiscal e tributária, gestão contábil, gestão financeira. Licenciamento, deve ser. Licenciamento, relacionamento com o poder público, sim, autorizações, órgãos de fiscalização, gestão ambiental, gestão tributária, relacionamento com clientes, que é a gestão comercial, gestão contábil, gestão jurídica, que é o contencioso, conformidade e normatização de procedimentos, governança corporativa, direito autoral, etc. A nossa finalidade é analisar a empresa sob todos os riscos que a cerca e deixar o empresário tranquilo para o exercício pleno da sua atividade empresarial com foco no seu core business, que é justamente o que o empresário quer. Então, pode dizer, sem medo nenhum, eu acho que isso também, pelo que eu tenho analisado, e eu tenho visto isso, até pela minha vida de advogado, como eu acabei dizendo no início do programa, a gente acompanhava uma demanda X contra empresas por conta de haver uma mentalidade de que se gastava com advogado, né? Não se investia, se gastava em advogado. Mas, graças a Deus, essa mentalidade, para todo mundo e para a sociedade, para todas as partes, não quer dizer que seja beneficiado só o empresário, mas a sociedade sai ganhando quando profissionais habilitados, preparados, estão a atuar para atualizar o pensamento, não só do Nordeste, mas o pensamento brasileiro em relação à economia americana, por exemplo. Dizem que o americano não faz nada sem consultar o padre, se for católico, o pastor, se for protestante, o psicólogo, o contador e o advogado, né? Excelente observação, porque nós estamos cansados de visitar empresas e chega lá e o empresário, ele com muito boa fé, achando que faz tudo certinho, ele ser surpreendido com várias informações e riscos que ele está correndo. E muitas vezes, por ele achar que a advocacia é um custo, deixar de visualizar a advocacia corporativa como uma advocacia necessária. Muitas vezes, o empresário ele tem a falsa ideia de que o contador dele, da empresa, é a solução de todos os problemas. Então, o contador, lamentavelmente, acredita que pode perder aquele contrato e se vê bombardeado por questionamentos que deveriam estar sendo direcionados a administradores, a advogados, e aí surge a figura do que nós carinhosamente chamamos de contador Google, aquele contador que se vê obrigado a responder tudo e termina não respondendo lá essas coisas. Seu contador, ele não é advogado, seu contador, ele não é administrador, seu contador é contador e deve se preocupar em lhe prestar uma contabilidade gerencial ao revés do que está acontecendo. Vários contadores que estão fadados a sair do mercado
que estão se preocupando apenas em prestar meros serviços contábeis básicos, como folha de pagamento, recolhimento de tributos e envio de declarações. Então, isto vem acontecendo cotidianamente, muitas vezes, como falei, não é culpa propriamente do contador, mas sim da empresa, ingenuamente, achar que está economizando aonde não deveria. É aquela história, o barato termina saindo muito mais caro. Muito bem, me permita que é uma das funções, uma das bandeiras desse programa, quebrar esse formalismo, né, esse excesso de formalismo que existe na atividade jurídica. Permita chamá-lo de Hilton. Ao invés de doutor Hilton, né? Hilton. Ô, Hilton, me diz uma coisa, doutor. As tuas palestras, elas são centradas, eu sei que você é um homem hoje muito requisitado em todo o país para proferir palestras. Ela foca em quê? A base da tua palestra é o quê? Mudança de mentalidade? Como é que funciona a tua palestra? E qual é o público-alvo? O público-alvo é exclusivamente o empresário ou setores ou profissionais de outros segmentos podem participar das suas palestras? Perfeito, Ricardo. Na realidade, nós estamos realizando nas principais capitais do país palestras direcionadas a profissionais da área, contadores, administradores e, em especial, empresários interessados em prevenir situações do dia a dia das suas empresas. Quer dizer, me permita, sem querer interromper, já interrompendo, as suas palestras, elas também são voltadas, por exemplo, para a reciclagem de profissionais da advocacia ou da contabilidade, não só para empresários, mas para profissionais interessados em se reciclar? É muito interessante sua observação, porque o que eu percebo ao término de cada palestra são pessoas dizendo, poxa, eu ia abrir uma empresa, não vou mais, né? Naturalmente, num ambiente descontraído, ou, poxa, eu não sabia que estava vivendo tudo isso. Ou vai pensar melhor, né? Ou vai pensar melhor antes de abrir, vai se preparar melhor, porque a atividade empresarial exige essa preparação, né? Então, recentemente, por exemplo, aqui em João Pessoa, na semana passada, um evento do Grupo Papo Arretado, tive a oportunidade de palestrar para 60 empresários e nós falamos justamente sobre como se prevenir demandas trabalhistas, reclamações trabalhistas. Oportunidade em que eu frisei vários itens que os empresários sequer estavam imaginando que poderiam estar passando por aqueles riscos. Tá? Então, isso foi muito oportuno e as nossas palestras têm sempre esse objetivo de tirar, né, saindo do formalismo do direito, né, tirar a poeira, a sujeira debaixo do tapete mesmo. O empresário, ele quer resultado, ele não está preocupado se existe um monstro atrás dele, mas ele faz questão de saber o tamanho desse monstro para poder encarar no seu dia a dia, com base em toda a sua luta empresarial e seu talento. Você é professor de graduação em faculdades e de pós-graduação. Fala um pouco da sua experiência como professor de pós-graduação na área do direito empresarial. Recentemente, eu tive a oportunidade de lecionar por 2 anos e meio nas faculdades Maurício de Nassau, oportunidade em que vivi uma experiência muito rica, até porque, em especial à noite, nós temos vários empreendedores cursando direito. E é muito interessante porque nós sabemos muito bem o quanto o curso de direito ele é bem-vindo na preparação de qualquer cidadão, de qualquer área. Eu costumo dizer o seguinte, que qualquer cidadão, né, eu acho que todo cidadão que tenha disponibilidade deveria fazer o curso de direito, independente de se preparar para concurso público ou querer advogar, independentemente disso. Concordo integralmente. Porque o curso de direito ele é brilhante, ele é lindo, porque ele vai esclarecer, ele abre universos, né, até para a gente poder entender como é que funciona, como a gente sempre fala, essa operação que aparentemente ela é tão burocrática, né, tecnocrática, haver uma aproximação dessa operação jurídica, do mundo real jurídico, do mundo das leis, do mundo, até certo ponto, frio, né, que a gente trata na legislação fria, para saber que essa legislação ela está diretamente a favor da sociedade. Ela nada mais serve do que para servir a sociedade. Desculpa a redundância, mas é para dar um entendimento mais fácil, mais palatável, não é isso? Excelente conotação, partindo de um ponto de vista principiológico, como a questão da sobrevivência das empresas, a sobrevivência da pessoa jurídica. Nós sabemos que no país, mais de 60% das empresas elas fecham em menos de 5 anos de existência. Então, percebam o impacto
dessa mudança. Mais de qual o percentual? Mais de 60%, segundo dados oficiais do SEBRAE, mais de 60% das empresas, elas encerram suas atividades em menos de 5 anos de existência. Então, recentemente, nós estamos justamente elaborando, mandamos para algumas faculdades um projeto de pós-graduação com este enfoque, um enfoque na sobrevida das empresas. É uma oportunidade em que nós estaremos tratando das principais causas de encerramento da atividade empresarial. Então, este é o meu objetivo, digamos, enquanto docente hoje, efetivamente levantar essa bandeira da advocacia preventiva a partir de um momento em que se realize uma auditoria no momento da empresa, com base no que ela viveu até então, no que ela vive e nas novas perspectivas. Agora, que não podem ser ignoradas. Sua cadeira, me permite, essa cadeira seria uma cadeira específica no curso de especialização em Direito Empresarial ou uma modalidade de especialização em Direito Empresarial? Seria uma modalidade de especialização em Direito Empresarial. Direito Empresarial, porque justamente envolve, além de tudo, além da prevenção e da viabilidade, porque o que interessa no final é gerar riquezas para o país, né, independentemente daquilo que se possa pensar, do individual, da visão, da endovisão do empresário, né, até porque se tem um conceito hoje em dia de que a empresa ela tem uma função social, ela se presta não unicamente a produzir lucros e dividendos, né, na economia fria, mas tem um compromisso social. Seria mais ou menos isso? Porque, e aí me permita, só para desdobrando a pergunta, por trás, além de tudo, existe um componente humano, porque eu sei que se prepara para montar uma empresa, ele tem o quê? Ele tem sonhos, né? Envolve a família, envolve as economias de uma vida inteira, muitas vezes, né? Vai até aderir, eu lembro que eu tenho muitos amigos que aderiram àquele plano o PDV, né? Plano de demissão voluntária, e que puseram empresa, abriram empresa e infelizmente naufragaram. É verdade, excelente o seu questionamento, porque me faz lembrar, inclusive, que eu, enquanto ex-funcionário da Caixa, deixei a Caixa Econômica Federal. Você foi bancário? Fui bancário, fui funcionário da Caixa por 5 anos. Mando um abraço a todo o pessoal da Caixa, meus grandes colegas, Claudino, Ozicleide, foram grandes mestres, Flávio Shoa, Giovanice, entre outros. E eu vi, efetivamente, pessoas vivendo essa realidade, deixando a atividade bancária para se aventurarem numa perspectiva empresarial, mas sem se preparar para isso. E eu vou além, Ricardo, você é empresário, você está pronto para o leque de oportunidades que está prestes a surgir no Nordeste? O Nordeste hoje que está recebendo indústrias multinacionais, empresas, fábricas da Fiat, como por exemplo agora o trem que vai estar interligando a Bahia ao Ceará, né? O Nordeste hoje ele é uma região que cresce mais do que a China. Dizem que a bola da vez aqui no Brasil, né? É a bola da vez. Temos até politicamente a perspectiva de repente, mais um nordestino, né, vir a disputar a presidência, o que pode acontecer um êxito ou não, mas o importante é que a classe empresária esteja preparada para essas mudanças, essas oportunidades que estão surgindo. Mudou, a sociedade mudou, o cenário econômico mudou e nós precisamos cada vez mais nos adaptar a esta mudança e aceitá-la. E o teu mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco em Direito Constitucional, eu acredito que tenha dado pilares básicos do constitucionalismo, que isso você, sem sombra de dúvida, deve usar de forma básica, né? De forma dar suporte ao seu conhecimento jurídico. E o desenvolvimento desse conhecimento, porque não adianta você ter conhecimento jurídico e guardar para si, né? Isso deve ter influenciado bastante na tua formação. Excelente sua observação, porque quando nós concluímos a graduação, nós temos aquela falsa ideia de que já aprendemos muito. Sim. E aí você descobre que um dia você passa eu costumo dizer para os meus alunos até em toda brincadeira, que um dia nós passamos de futuro da nação a problema social. Eu tinha um professor, você me permite, que quando a gente terminava direito, a gente sabia só a cor,
as cores dos livros e os nomes dos autores que a gente tem que estudar, a única coisa que a gente sabia quando terminava direito, né? É interessante, mas o fundamental é buscar essa qualificação contínua. Não existe caminho fácil, Ricardo, seja o concurso público, seja a advocacia privada, os primeiros anos serão muito difíceis. Então eu tive a oportunidade de me aventurar no mercado pernambucano e foi uma experiência muito rica que eu ainda mantenho, né? Por alguns dias da semana nós estamos por lá atendendo algumas empresas. Por quê? Porque tudo aquilo que aqui existe de mais absurdo, de mais problemático lá, infelizmente, já virou normal. Então isso termina gerando na gente uma vivência, uma experiência e uma maior perspicácia para a solução dos problemas e até neste lidar com o Poder Judiciário, a gente procura sempre adotar uma postura consistente, mas naturalmente pautada em premissas éticas e com base, com busca da verdade real, que é aquilo que se propõe o Poder Judiciário, né? Você é um homem que tem, além da vivência da advocacia efetiva, tem os pés muito bem postados no meio acadêmico. E agora você está fazendo doutorado pela Universidade de Buenos Aires, pela UBA, doutorado em Direito Civil. E aí, a visão do mercado internacional, o mercado acadêmico internacional, o mundo jurídico acadêmico internacional. Qual é essa visão? Como é que tem sido essa sua experiência no doutorado da UBA, da Universidade de Buenos Aires? Tem sido uma experiência muito rica, visto que a Universidade de Buenos Aires ela possui 4 prêmios Nobel. Perceba que o Brasil não possui nenhum, a Argentina possui 6, dos quais 4 se deram de pessoas que saíram da Universidade de Buenos Aires. E só a Universidade, esse ponto aí que eu acho muito curioso, a Universidade de Chicago, só a Universidade de Chicago detém 87 ganhadores de prêmio Nobel. Impressionante para ver o quanto ainda temos a caminhar. Cultura, né, que se investe, né? É preciso que se tenha ideia que é cultura que é fundamental, né? O Brasil precisa se comprometer e comprometer muito mais com esse componente cultural, né, professor? É verdade. Agora, muito rica essa experiência, pois nos dá a oportunidade de visualizar questões sindicais, questões empresariais, a política do Mercosul, como o Brasil tem exportado, as falhas, os erros. E o mais importante, gente, aqui na Paraíba nós precisamos sim nos sintonizar com as oportunidades mundiais. Acabar com essa ideia de que a Paraíba por si só se basta. Não, para que a gente possa estar pronto para essa mudança, assumindo a dianteira dessas novas perspectivas, dessas novas oportunidades, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no cenário mundial e no cenário nacional do ponto de vista jurídico, empresarial, não é voltado para todas essas vertentes que hoje nos se apresentam, né, Ricardo? Muito bem, doutor Hilton. A gente vai ficando por aqui, o tempo, infelizmente, não é curto para uma riqueza tão grande de informações e para o seu cabedal de conhecimento, e esperamos contar com a sua participação aqui, né, pedagógica, né, bem útil do ponto de vista da cidadania, não só da construção do novo pensamento jurídico e empresarial, mas uma aula em todos os aspectos, se a gente estiver tratando da área jurídica, que é o nosso caso. Muito obrigado e a gente vai poder contar contigo, já posso contar de novo, né, contigo. Eu que agradeço, Ricardo, o espaço, né, para mim é uma grande honra estar diante de um apresentador que não é apenas um apresentador, mas um grande colega jurista e referência para o meio, não à toa que assume esse espaço, e poder trazer informações para você, telespectador, que está dentro desse universo, de todo esse universo de mudanças, e nós nos colocamos inteiramente à disposição para tomar um café, para esclarecer quaisquer outros questionamentos. O nosso site é o hiltonmaia.adv.br e o telefone do escritório 3021 4075. Um forte abraço a todos. Muito bem, o programa Justiça Ideal vai ficando por aqui, só lembrando que você pode assistir, que a gente tem recebido muitas indagações em tempo real o programa através do site www.tvmaster.tv.tv www.tvmaster.tv tvmaster.tv, ok? Até o próximo encontro.